Transculturalidade na musicoterapia. Um relato de experiência de duas musicoterapeutas na intervenção com perturbações do espectro do autismo. Olá! Nesse vídeo nós vamos apresentar um relato de experiência de trabalharmos no mesmo local, apesar de termos um background diferente, de culturas diferentes. Eu sou musicoterapeuta em São Miguel, Açores, em Portugal, e tive de me ausentar da profissão por motivos de saúde. Bem, por esta razão, eu, musicoterapeuta brasileira, fui então convidada para acompanhar algumas crianças com transtorno do espectro autista. Para que a musicoterapia fosse valorizada e reconhecida cá nos Açores, foram necessários vários anos de divulgação, dar formação a outros profissionais de saúde, e eu fiz também várias ações públicas de sensibilização e consciencialização das pessoas, e foi assim que chegamos à valorização atual desta terapia complementar tão apreciada. O objetivo desse trabalho é apontar reflexões acerca da prática musicoterapêutica quando se tem duas culturas diferentes. Salientamos também que até o momento não foram encontradas publicações sobre o terapeuta tendo uma cultura diferente do local de atendimento. Na generalidade dos estudos feitos pela Associação Americana de Musicoterapia, a AMTA, em 2016 e 2017, a maioria dos terapeutas eram caucasianos, mas 40% da população identificou-se como não caucasiana, ou seja, em mais de 40% temos duas culturas dentro da mesma sessão. Se há relações terapêuticas transculturais, então convém, por um lado, dar competências culturais na formação do terapeuta. Como é mencionado por Olsen, apenas em 7% das disciplinas dos cursos foram detectadas competências culturais. E falta investir também em estudos sendo o terapeuta o imigrante e não apenas o utente, pois não foram encontrados estudos nesta área, tal como já foi referido anteriormente, e foram somente encontrados na área da musicoterapia comunitária. Já que a música é uma linguagem universal, de acordo com o Comunidade de 2014, e valorizada nas generalidades da cultura, então, nas sessões de musicoterapia devem ser valorizadas tanto o passado cultural do terapeuta como do novo país de residência. Nós também verificamos que essa temática da multiculturalidade tem sido debatida nos eventos mais importantes da musicoterapia, como a 10ª Conferência Europeia da Musicoterapia em 2016 e congressos realizados pela Associação Americana de Musicoterapia também em 2016, e em 2017 nós temos eventos realizados pela Federação Mundial de Musicoterapia e o Congresso Mundial de Musicoterapia que foi realizado no Japão. Nós encontramos, tanto no Código de Ética do Brasil, aprovado nesse ano de 2018, quanto no Código de Ética de Portugal, que foi aprovado em 2015, as mesmas considerações. Por um lado, o princípio da não discriminação pelas diferenças culturais. E por outro, a consciência de que esses mesmos princípios culturais influenciam tanto a formação dos musicoterapeutas quanto as investigações científicas em musicoterapia. Durante a minha prática clínica no Brasil, eu utilizava instrumentos de percussão como agogô, cabaças, até mesmo instrumentos recicláveis, que nós utilizávamos muito com os utentes de lá. Quando cheguei aqui, estava à procura dessa sonoridade, desse algo mais familiar. Foi então que eu me deparei com uma nova sonoridade, vinda de novos instrumentos que habitualmente eu não os utilizava. Além de nós utilizarmos instrumentos tradicionais portugueses e outros que são diferentes do uso no Brasil, o próprio nome dos instrumentos musicais é diferente. A pandeireta em Portugal é pandeiro no Brasil, nós chamamos shaker, portanto usamos o nome original, e no Brasil é chocalho, e cá chamamos tambor do mar, no Brasil é tambor do oceano. Esses são alguns dos exemplos que nós podemos dar a partir da nossa experiência deste período. Além disso, tem as canções tradicionais infantis portuguesas, que no período muito pequeno eu tive que aprender todas elas para poder ter um vínculo melhor com as crianças, gerar essa empatia e facilitar todo o processo clínico. E uma delas é Doidas Andam as Galinhas. Era uma vez um cavalo. E também o Balão do João. O balão do João sobe, sobe pelo ar, está feliz o petis a cantarolar. Nós recolhemos também alguns exemplos de músicas que consideramos internacionais,
e que eram conhecidas por ambas as culturas, tanto de Portugal como do Brasil. Um dos exemplos é a música originalmente americana Old MacDonald Had a Farm, que foi traduzida em Portugal como Na Quinta do Tio Manel, e no Brasil, Seu Lobato Tinha um Sítio. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. Temos outros exemplos, como O Sapo Não Lava o Pé, A Roda do Autocarro, no Brasil é a Roda do Ônibus, e são conhecidas nos dois países, tanto cá como aí. Apesar das crianças com perturbações do espectro do autismo terem dificuldades na relação social, atenção sustentada, comunicação verbal e não verbal, as diferenças nos aspectos culturais foram encaradas como uma mais-valia na motivação e não como um elemento extra para dificultar o processo da relação entre o terapeuta e o utente. A musicoterapia é um lugar ideal para praticar a arte da espontaneidade. E essa espontaneidade implica a expressão natural das diferenças culturais de cada um, tanto do terapeuta quanto do utente. Então, seria interessante que Portugal e o Brasil fizessem igualmente um estudo sobre os atendimentos musicoterapêuticos transculturais. Por um lado, pesquisar o cliente que possui uma cultura diferente da do terapeuta e que também é benéfico avançar com este trabalho psicossocial identitário. Como também seria útil o estudo de musicoterapeutas emigrantes a atenderem tanto no Brasil quanto em Portugal e que não estejam a realizar a intervenção no seu país de origem. Tchau!